Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 26 de abril de 2026, vamos ver, através do tarô, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal com as runas, e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, uma pendência que vocês vão resolver essa semana e o baralho cigano vai dar a orientação. E para encerrar, encerraremos com uma mensagem com o Oga. Então, vamos começar com os signos, né? Os signos embaralhando o tarô, pedindo o ancoramento das 9 hierarquias angelicais, toda a linha dos anjos, em especial Metatron, o anjo dos anjos que trouxe, né, o tarô pra gente, que criou o caminho real, que criou o ciclo evolutivo do tarô. Então, pedindo o ancoramento aqui, o envolvimento profundo de Metatron e as 9 hierarquias angelicais. E vamos abrindo aqui a mandala astrológica aqui, né, com o tarô. Vamos ver aqui. Que os anjos aconselham para os signos. Vamos começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta número 13, a carta da morte, uma das cartas de corte, né, do tarô. E a morte, ela dá um aconselhamento, arianos, muito pontual, né? Fala assim, é loucura você achar que você vai ter sempre o mesmo padrão de comportamento e vai ter um resultado diferente de uma questão pendente. Não. Se você tiver sempre o mesmo padrão de comportamento, você vai ter sempre o mesmo resultado. Então, muda o padrão de comportamento para mudar o resultado. Então, a morte, ela pede uma mudança radical de postura, o jeito de falar, o jeito de agir, para conseguir resultado diferente de situações que estão pendentes, de situações que não estão agradando. É uma carta de corte. Olha o número da carta da morte. 13. O 13 na redução numerológica dá um 4. Então, para vocês conseguirem estabilidade, organizar, centramento, vocês precisam limpar alguns nós aí, algumas coisas que não estão dando certo. Então, é uma semana que pede transição, né? É uma semana de transição. E vamos agora para o pessoal de Touro. Nós vamos para os taurinos. Os taurinos, sai a carta do tarô da lua. Então é uma carta que fala de magia, então uma boa semana para fazer ritualísticas, magia. É uma carta que fala das emoções do passado. Então internamente, né, limpar mágoas, ressentimentos, dores, cuidar da parte psicológica, né? A lua representa no tarô a parte emocional, psicológica, cuidar do interno, das emoções do passado, de traumas e dores que não foram curados, né? Essa carta fala de família. Então, às vezes essa semana assuntos familiares aflorando para serem resolvidos. E na parte prática, taurinos, o que aconselha a lua para essa semana? Essa semana a lua aconselha vocês terem a sensibilidade, a emotividade, né, de enxergar além do que estão te mostrando, porque às vezes o que estão te mostrando pode estar embaçado. A lua, a palavra-chave é segredos, mistérios, oculto, o que está por trás. A lua é a carta das máscaras. Então, às vezes, as pessoas vão estar ali falando, né, mas não é aquilo que realmente elas sentem, não é aquilo que realmente elas pensam. Então, a lua pede essa magia, a magia da sensibilidade, da emotividade, para enxergar além do que estão mostrando. E a lua, ela traz um período de instabilidade. Então, se a coisa não estiver clara, estiver instável, não estiver sólida, não entre. Porque quando a gente age sob efeito de lua, a gente não está enxergando direito a essência
e aí não é legal, tá? Então é uma semana mais reservada para trabalhar as emoções, trabalhar os sentimentos do passado, fechar as feridas que não foram curadas. Vamos lá agora para o pessoal de Gêmeos. Vamos para os geminianos? Sai a carta do diabo. Geminianos, cuidado com as tentações. O diabo é uma carta que fala de excessos. O diabo é uma carta que fala de exageros. Ele é yang demais. E ele é uma carta de prisão. Então, cuidado para não ficar preso à ilusão, à fantasia, né? O diabo, ele é uma carta que fala de armadilha. Então a coisa parece ser uma coisa boa, mas não é uma coisa boa. Então tem que tomar um pouquinho aí de cuidado com isso, certo? E quando o diabo sai, na parte espiritual, a gente sempre fala da necessidade de se fazer limpeza espiritual, né? Se conectar com a espiritualidade, trabalhar com o Arcanjo Miguel, que tem lá a imagem dele, tem o diabo no pé, ele tá matando o diabo, a espada cortando o inimigo, o escudo protegendo, né? Faça suas invocações espirituais, as suas orações, peça ajuda para fazer limpeza, para não enxergar as coisas como elas não são, né? O diabo, a gente enxerga torto a situação, não enxerga com clareza, então tem que tomar muito cuidado mesmo, né? O diabo é ilicitude, moralidade, legalidade, né? A coisa irregular, a corrupção, o egoísmo, a arrogância. Então é uma semana que se deve tomar muito cuidado onde se prende, né? Porque é uma prisão de ilusão, tá certo? E traz agressividade, nervosismo. Então, por isso que é bom a parte espiritual para acalmar, para limpar. E vamos para o pessoal agora, o pessoal de Câncer. Vamos para os cancerianos. Os cancerianos sai a carta número 4, tá, gente? A carta do imperador. Uma carta que pede uma organização. O imperador, ele traz fertilidade, porque ele é uma carta que representa no tarô o dinheiro, ele é o protetor material, né? Então ele traz uma proteção material. Ele é um líder. Então, uma semana dos cancerianos se colocarem, mostrarem para o que veio e se colocarem de que forma? Uma forma estratégica, sedutora, inteligente. Ele oficializa relações, né? Ele traz a estabilidade, ele é uma carta da moral e ética. Então, o imperador, sendo o dinheiro, sendo o protetor material, é para focar em coisas que vocês veem que trazem prosperidade e se aproximar dos bons, porque o imperador são os bons contatos, se aproximar de pessoas que realmente valem a pena, né? Então, que acrescentem. Então, traz esse momento de oficialização, de relação, de moral e ética, de organização, de centramento. Ele dá forma às coisas que não estão com forma, ele materializa, né? E vamos para o pessoal agora de Leão, vamos para os leoninos. Os leoninos, sai a carta número 1, né? Leoninos, a carta número 1 do mago. Então fala de uma boa comunicação, de uma comunicação com convencimento, né? É uma carta de comunicação, né? E que pede, né, a comunicação com as vendas, né? O convencimento. O número da carta é 1, então traz um início, traz um começo aí para vocês, né? Uma nova fase, e inserir na rotina coisas novas, mostrar as habilidades. O imperador, a palavra-chave são habilidades, o mago, né? O mago é habilidades, então mostre suas habilidades, dialogue, fale sobre suas habilidades, venda suas habilidades. E o mago, ele traz um equilíbrio nas coisas que estão desequilibradas, porque a carta contém os 4 elementos naturais: fogo, terra, ar e água. Então o mago, ele traz esse equilíbrio, traz uma proteção espiritual. Olha o nome da carta, o mago, né? Então traz uma grande proteção espiritual para vocês, para iniciarem projetos, para conversarem, para dialogarem, para se atualizarem. E vamos para o pessoal de
Virgem, os virginianos. Os virginianos, sai a carta da força do tarô. Virginianos, se vocês perceberem essa semana que as pessoas estão nervosas, as situações estão aceleradas, tá quente o negócio, né? O caldeirão tá fervendo. Não bata de frente, seduza. É uma carta de sedução à força, né? Então não vai lá cutucar a onça com a vara curta. Então é uma carta que pede isso, pede sedução, jogo de cintura, flexibilidade, pede para controlar o nosso lado instintivo, o nosso lado animal, né? Qual é a imagem? É uma mulher que abre a boca de um leão. O desenho desse leão é um desenho que fala do nosso lado animal. Então controla, né? Seduz. Qual é a palavra-chave? Controle e retenção. Se vocês forem sedutores, estratégicos, inteligentes, vocês vão controlar o controlador e ainda usar para o que vocês querem. Então é uma carta que pede esse jogo de cintura, tá? A força aqui não é a força lá de brigar, é a força daqui, ó, da inteligência, da estratégia e da sedução. E agora nós vamos para o pessoal de Libra. Nós vamos para os librianos. E aqui sai a carta número 6 do tarô, que é a carta dos enamorados, né? Então, ela traz esse período para os librianos de dúvida. É o grande ponto de interrogação do tarô, é os enamorados. Vou para a direita ou vou para a esquerda? O que eu faço agora? Então, é um período onde vocês vão estar aí com dúvidas para resolver questões, aparecendo mais de uma opção. Nesse momento de dúvidas, né? Não escute muito o que as pessoas têm para falar. Não seja influenciado pelo seu meio na hora de tomar as decisões. Escute a voz do seu coração. Os enamorados, né? Então, é uma carta mediúnica do Deus interior, usar as emoções, usar o Deus interior para decidir. Ela é a carta da dúvida? Sim, ela é a carta da dúvida, mas ela é a carta mais forte do livre-arbítrio. Então, vai aparecer a dúvida, mas a decisão está dentro de você, não está na boca de ninguém. E é uma semana de diversificar, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de cuidar de todos os setores. Então, não é para cuidar de um setor, eu vou cuidar só desse setor, vou fazer só esse projeto andar. Não, faça várias coisas ao mesmo tempo. É assobiar, chupar cana e andar de bicicleta. Fazer várias coisas ao mesmo tempo. É uma carta de Vênus, então é uma semana que vocês têm que trazer os prazeres, né? Vocês têm que trazer os prazeres, tem que fazer as coisas com amor, com carinho. É uma carta emocional. Os enamorados, fala da mediunidade da intuição, fala da afetividade, né? Vênus fala disso, né? Do amor, da intuição e prazeres, né? Fazer os hobbies. E agora vamos aí para o pessoal de Escorpião. Vamos para os escorpianos. Sai a carta número 21. Sai o mundo. Essa carta do mundo, ela fecha os arcanos maiores. Ela é a última carta dos arcanos maiores. Então eu vejo, ela tem uma essência de conclusão. Então eu vejo que vocês estão, se tem coisas pendentes essa semana para resolver, vocês conseguem concluir. E é concluir de qualquer jeito com o mundo? Não. É concluir com chave de ouro. Qual é a palavra-chave do mundo? Plenitude, realização, sucesso. Então, além de concluir, conclui com chave de ouro. Ela é uma carta que expande, ela fecha e expande, porque é o número 3 na redução. É uma carta também que equilibra o que está desequilibrado, porque também contém os 4 elementos naturais, né? Fogo, terra e água. Ela equilibra e expande. Além de equilibrar, ela expande, porque é uma carta das bênçãos de Júpiter. Essa carta, ela tem uma regência jupiteriana. Então, Júpiter, aonde ele cai, ele traz sorte, é uma carta de sorte, de crescimento, expansão. Um bom período para os escorpianos terem contato com o exterior. É uma carta que fala de ampliar a visão. Então, olha o nome da carta, o mundo, sai do mundinho, sai do quadradinho, amplia,
a visão das situações, amplia a visão das pessoas para que haja um crescimento. É Júpiter, o maior planeta de todo o sistema solar. Então, uma carta extremamente positiva, que conclui, que fecha, que resolve as situações, né? É uma carta muito boa aí. Além de equilibrar, expande. E vamos agora para o pessoal de Sagitário. Vamos para os sagitarianos. Saiu uma carta de corte, né? Do tarô, Sagitarianos, a justiça. Então, é um período de vocês pesarem, né? A justiça, né? A dama da justiça tem a balança, né? De pesar. Essa situação, essa pessoa, isso que eu estou vivendo vale a pena? Balança é para pesar. Se não vale, a espada da justiça, corta. A imagem da justiça, numa mão ela tem uma balança, na outra mão ela tem a espada. A balança para pesar e a espada para cortar. É para cortar coisas que não servem mais, tá certo? E ter frieza. A justiça é zero coração. É uma carta estratégica, lógica, mental, racional. É uma carta de racionalidade. Então esquece o coração e seja mental. Tem que estar bem centrado. É uma carta que traz poder para ver as coisas como ela é, pé no chão, realidade, e cortar o que está bagunçando. Qual que é a palavra-chave da justiça? Ordem, regra, disciplina, né? É colocar ordem no galinheiro, no ditado popular. Mas para colocar ordem no galinheiro, às vezes a gente tem que meter uma espada, tá? Então é um período de cortar o que está bagunçando, tudo que for importante essa semana documente. A justiça é a carta do papel, a justiça é a carta da burocracia, né? É uma carta que formaliza relações, é uma das 4 cartas da moral e ética. Então seja frio, centrado e olhe as coisas com realidade. Poder para isso vocês têm, porque a justiça traz esse poder. E vamos para o pessoal de Capricórnio. Vamos para os capricornianos, sai a carta da temperança, capricornianos. A temperança, ela tem o desenho, né, de um anjo. Então vocês vão ter essa semana uma grande proteção de quem? Da linha angelical. Da linha angelical para equilibrar as emoções, os sentimentos, ter uma paz interior, ter uma tranquilidade interior, né? Os sentimentos, as emoções em harmonia, para ver realmente o que vocês devem continuar e o que não devem continuar. A palavra-chave é continuidade e fluidez. Então, provavelmente, os projetos que vocês estão começando aí vai dar continuidade, com equilíbrio, nada desequilibrado, né? É uma carta de transformação benéfica, né? Ela traz o equilíbrio, ela traz um período de acordos, ela é uma das 3 cartas que falam de acordos e de fluidez. Mas cuide do lado emocional, para ver realmente com a paz interior, com a tranquilidade interior, com a serenidade, o que vocês devem continuar, né? Então, ela traz a fluidez, mas vocês precisam uma carta de purificação, estar em paz consigo mesmo para realmente ver os anjos abençoando vocês para essa transformação alquímica, né? Porque se tem alguma coisa desequilibrada, a temperança vem e equilibra, né? Tá certo? Os anjos abençoando. E vamos para o pessoal de Aquário. Vamos para os aquarianos. Sai uma carta de bastante movimento aí para os aquarianos, que é a carta do carro, né? A palavra-chave do carro é resolução. Então, se vocês estão em dúvida de alguma coisa aí para resolver essa semana, o Deus interior vai falar com vocês, e a hora que ele falar com vocês, que ele chegar e conversar com vocês, faça o que ele falar, o que a centelha divina falar com vocês. Então são 2 momentos para os aquarianos essa semana. Primeiro faz uma introspecção, acha a resposta dentro de você e depois vai lá e faz. O carro é a carta do mão na massa, é uma carta regida por Marte. Então tenha coragem, ousadia, vá em frente e resolva as questões. Então traz é um momento de abertura, é Marte, coragem. Qual é a palavra-chave? Vitória, conquista, é a carta da coroa dos louros.
Então, por mais situação, aquarianos, de tensão que vocês estão vivendo, as coisas vão estar nas suas rédeas. Vocês vão conseguir controlar, direcionar, uma carta de abertura, de ir para frente, né? Uma carta de movimento, controlado e direcionado. Qual é a imagem do carro? O imperador na biga controlando e direcionando os cavalos. Então, tem controle de vai em frente. Então, 2 momentos. O yin, de ter a resposta dentro de vocês, e o yang, de fazer, que é a resolver a questão aí, né? Rapidamente. E vamos agora para o último signo da roda zodiacal, que é peixes, né? Os piscianos, eles fecham a roda zodiacal e sai uma carta bem movimentada aí para os piscianos, a roda da fortuna. Então, é agir com praticidade. A palavra-chave da roda da fortuna é praticidade, né? A roda da fortuna, ela é uma carta de movimento, de mudança, né? Mas toda mudança, ela causa, sim, um período de instabilidade. É uma roda. Uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Como agir nesses momentos de mudança que causam instabilidade? Qual é a dica da roda? Se centra. Haja como se você fosse um telespectador. Para quê? Para fazer a roda girar para o lado que você quer. Para fazer a mudança ser a seu favor. Então, nos momentos de mudança que causam instabilidade, você tem que sair de cena, agir imparcialmente, para a transformação ser benéfica. Olha o número da carta, piscianos, é um 10 que dá 1, é um início transformador. Então, pegue toda a sua sabedoria, toda a sua experiência, tudo que você estudou, aprendeu, e coloque em prática. É uma carta que traz sorte. Essa carta, piscianos, é o destino em ação. Então, é uma carta que traz sorte e que movimenta, né? Ela traz momentos de sorte, momentos inesperados de sorte para vocês colocarem as coisas no eixo. Por isso que a roda da fortuna é a carta do destino em ação. O destino traz isso, né? E vocês têm que ter essa praticidade, essa ligeireza para um início transformador. Pega a experiência e coloca em prática para um começo aí, um movimento a favor, né? E vamos lá para os aniversariantes da semana. Vamos lá para quem faz o seu ano pessoal com Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e todas as deusas nórdicas. Vamos lá. Vamos ver aqui que runa que sai. Opa, sai a runa da Algis, ou chifre de alce, né? Essa runa, das 25 runas, é a runa de maior elevação espiritual. É a runa da espiritualização, né? Então, é uma runa que a palavra-chave é milagre. Então, aniversariantes aí dessa semana, vocês vão ter uma conexão espiritual muito forte. Faça a sua parte, tome atitude, trabalhe em cima de seus projetos, porque a espiritualidade vai ajudar. Essa runa do chifre do alce é tipo aquele negócio assim que a gente acha, isso aí tá perdido, né? Só um milagre. Pois é, essa runa fala, o milagre vai acontecer. Então, é uma runa que traz a espiritualização. Ela traz a espiritualidade colocando a mão no impossível. Então, mas pede para que a gente se mexa. Então, vocês que estão fazendo aniversário essa semana, se mexa, porque a espiritualidade, a corrente espiritual está a seu favor. A runa do milagre. E vamos para a pergunta mental? Mentaliza uma questão que vocês vão resolver essa semana, uma questão objetiva, uma questão direcionada. E eu estou aqui embaralhando o baralho cigano, pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, de todo o povo do Oriente. Vai pensando, mas tem que ser uma questão objetiva, tá? Qualquer setor. Vamos ver o que Santa Sara fala? Opa, sai a carta número 4 do baralho cigano, a carta da casa, é um sim, tá? Uma carta de essência positiva, que esse 4, né, pede para organizar, para se centrar. O 4 é um número fixo, tá? Então pede para se organizar, para se centrar e para cuidar. A casa, ela pede que para resolver essas questões vocês têm que pôr regras, né? Tem que pôr regras, tem que se organizar, tem que se centrar, trazer solidez.
Então a casa ela dá uma estrutura sólida de conforto, de aconchego para vocês se organizarem e colocarem isso para andar, tá? Então primeiro se centre aí que tem uma tendência de colocar isso para andar. É uma carta que traz o aconchego, traz a ajuda, né? No arcano menor, traz um protetor espiritual para conseguir trazer essa situação estável. E tudo que a gente abre tem que fechar, e nós vamos fechar com o Ogan. Vamos ver agora que árvore que sai do Ogan, né? Vamos ver a árvore que sai aí. Sai a árvore do pinheiro. Então é uma árvore que pede para vocês verem as questões a longo prazo, não ser imediatista. E por que o pinheiro, uma das palavras-chave do pinheiro é início, é novidade? Porque a partir do momento que vocês conseguem ver além, lá para frente, vocês têm uma nova visão do mundo, né? Quando a gente é muito imediatista, o aqui e agora, a gente tem uma visão muito rasa, né? E o pinheiro é como se vocês estivessem lá no bosque, subindo no pinheiro e olhando a floresta, né? Olhando o bosque com uma visão mais ampla. Então vocês vão enxergar mais, vocês vão conseguir enxergar mais. Então o pinheiro traz essas bênçãos de enxergar mais além. Por isso que uma das palavras-chave do pinheiro é início, novidades, né? E os atendimentos, então eu tenho a consulta oracular, eu tenho a limpeza espiritual, o ano pessoal através da numerologia e os cursos oraculares. Então esses são os atendimentos. A consulta oracular para mapear as energias, a limpeza espiritual para alinhar as energias e potencializar os pedidos, a numerologia para saber o ciclo que você está vivendo e os cursos profissionalizantes oraculares, tá? Para fazer os atendimentos, para você marcar os atendimentos, é no 11 9 87 88 6000. Esse é o número da marcação, 11 9 87 88 6000. É por esse número que vocês marcam curso, consulta, limpeza e numerologia. 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais. O que a gente tem de rede social? Canal no YouTube, Facebook e Instagram. Para quê? Qual é o objetivo das redes sociais? Postar logo cedo o aspecto astrológico do dia a dia, né? Os planetas se movimentam, né? E formam aspectos entre eles. Então, os aspectos astrológicos do dia, né? Logo cedo, e o calendário espiritual. Qual é a espiritualidade que está regendo aquele dia? Então, espiritualmente, qual é o orixá, o santo, Deus, né? Tem tanto coisa pagã como cristã. Então, é bem completo, porque a gente vê a parte espiritual e a parte mais técnica, que é a parte astrológica. Então, redes sociais, canal no YouTube, Facebook e Instagram, é Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir. Entre lá nas redes sociais para você ficar a par da energia dia a dia. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.